A história de Davi começa com sua origem humilde na cidade de Belém, onde ele nasce como o oitavo e mais jovem filho de Jessé, um simples pastor de ovelhas. Segundo as Escrituras Sagradas, Deus envia o profeta Samuel à casa de Jessé para ungir um novo rei entre seus filhos. Jessé inicialmente não considera Davi como um candidato, já que ele era o filho mais jovem e estava ocupado cuidando das ovelhas. No entanto, quando Samuel pede para ver todos os filhos de Jessé, Deus revela que o escolhido é Davi. A passagem bíblica destaca o princípio fundamental de que Deus não olha apenas para a aparência exterior, mas para o coração. A unção de Davi como futuro rei marca o início de uma jornada extraordinária. Ainda um adolescente, Davi retorna à sua rotina de pastoreio de ovelhas, enquanto seu destino como rei de Israel aguarda no horizonte. Sua vida humilde como pastor, no entanto, não o preparava apenas para a vida no trono, mas também para enfrentar desafios, desenvolver habilidades de liderança, e acima de tudo cultivar uma profunda relação com Deus. O episódio de Davi sendo ungido como rei é um exemplo poderoso de como Deus muitas vezes escolhe indivíduos aparentemente improváveis para realizar seus propósitos. Davi passa por uma jornada extraordinária, de enfrentar leões e ursos para proteger seu rebanho, até a corajosa batalha contra Golias que o coloca no centro da atenção nacional. O desafio de Golias é um dos episódios mais conhecidos e dramáticos da vida do rei Davi, narrado no primeiro livro de Samuel, capítulo 17. O povo de Israel e os filisteus estavam em um impasse, prestes a entrar em batalha. No acampamento filisteu, um gigante chamado Golias se destacava. Golias era um campeão guerreiro, imponente e formidável, com cerca de 3 metros de altura, vestindo uma armadura pesada e desafiando os israelitas para enviar um homem corajoso para lutar contra ele em combate singular. A proposta de Golias era evitar uma batalha em larga escala. Se ele vencesse, os filisteus seriam vitoriosos, se fosse derrotado, os israelitas prevaleceriam. O exército de Israel estava acampado do outro lado do campo de batalha, e nenhum soldado estava disposto a enfrentar Golias. O medo e a intimidação permeavam as fileiras israelitas diante da presença imponente do gigante. Davi, na época um jovem pastor, foi enviado por seu pai, Jessé, para levar suprimentos aos seus irmãos no campo de batalha. Quando Davi ouviu os desafios de Golias, ficou perplexo com a falta de resposta do exército de Israel. Determinado e confiante em Deus, Davi ofereceu-se para enfrentar Golias. O rei Saul, inicialmente cético devido à juventude de Davi e à inexperiência militar, concordou em deixá-lo lutar contra Golias. Davi recusou a armadura pesada de Saul, optando por enfrentar o gigante com sua funda, uma vara e 5 pedras lisas que ele recolhera do riacho. No campo de batalha, Golias zombou de Davi, mas Davi, cheio de fé, declarou que estava lutando não apenas por si mesmo, mas em nome do Deus de Israel. Com uma pedra lançada de sua funda, Davi atingiu Golias na testa, derrubando-o. A vitória de Davi sobre Golias foi um triunfo notável, demonstrando a força da fé e a capacidade de Deus usar pessoas aparentemente inadequadas para realizar seus propósitos. Davi se tornou um herói nacional, e seu feito corajoso marcou o início de sua ascensão ao poder. Se você está gostando da história de Davi e está fazendo sentido para você, não se esqueça de curtir nosso canal e receber outras histórias maravilhosas. A amizade de Davi e Jonatas. A amizade entre Davi e Jonatas é uma das relações mais profundas e comoventes na Bíblia, destacada principalmente nos livros de 1 Samuel e 2 Samuel. Jonatas era o filho mais velho do rei Saul, e de acordo com as expectativas sociais da época, teria sido o herdeiro natural do trono de Israel. No entanto, desde o início, a Bíblia destaca que Jonatas e Davi desenvolveram uma conexão especial e única. A amizade começou quando Davi foi chamado à corte de Saul para tocar harpa para acalmar o rei perturbado. Durante esse período, Jonatas e Davi se aproximaram de maneira notável. A Bíblia descreve que a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma, 1 Samuel capítulo 18. Jonatas e Davi fizeram um juramento de amizade eterna diante do Senhor. Jonatas, reconhecendo que Davi seria o futuro rei de Israel,
concordou em apoiar Davi, mesmo que isso significasse renunciar ao seu próprio direito ao trono. A amizade entre Jonatas e Davi foi testada em várias ocasiões, especialmente quando a relação de Davi com o rei Saul tornou-se tensa. Saul, movido pelos ciúmes e pela paranoia, tentou matar Davi em várias ocasiões. Jonatas, leal a Davi, arriscou sua própria vida para avisar e proteger seu amigo. A história da amizade atinge seu ponto culminante na despedida emocional entre Jonatas e Davi. Sabendo que Davi seria perseguido pelo pai, eles se encontraram em segredo. O texto bíblico descreve que Davi se prostrou com o rosto em terra e beijou a Jonatas, e ambos choraram juntos, mas Davi chorou mais. 1 Samuel capítulo 20. Este foi um momento poderoso de separação e dor. A amizade de Davi e Jonatas é frequentemente citada como um exemplo de lealdade, sacrifício e amor verdadeiro. Depois que Jonatas morreu na batalha junto com seu pai Saul, Davi lamentou profundamente a perda do seu amigo. O lamento de Davi, conhecido como a Canção do Arco, é um testemunho emocionante da profundidade dessa amizade. O episódio do pecado de Davi com Batseba é um dos momentos mais controversos e trágicos na vida do rei Davi, narrado no segundo livro de Samuel, capítulo 11. No auge de seu reinado, Davi permanecia em Jerusalém enquanto seus exércitos estavam envolvidos em uma guerra contra os amonitas. Em uma tarde ociosa, Davi avistou Batseba, a esposa de Urias, tomando banho no terraço de sua casa. Impulsionado pela luxúria e desejos pecaminosos, Davi enviou mensageiros para trazer Batseba até ele. Davi cometeu adultério com Batseba, e ela concebeu um filho como resultado desse encontro. O pecado de Davi é agravado pelo fato de que Batseba era casada com Urias, um dos valentes guerreiros de Davi que estava na linha de frente da batalha. A traição de Davi não apenas violou os princípios morais fundamentais, mas também resultou em consequências graves. Quando Batseba informou a Davi sobre sua gravidez, Davi, temendo as consequências de sua ação, tentou encobrir seu pecado. Ele trouxe Urias de volta da frente de batalha, na esperança de que Urias passasse tempo com sua esposa e acreditasse que o filho era dele. No entanto, Urias, leal ao código militar e a seus companheiros guerreiros, recusou-se a ir para casa enquanto seus colegas estavam em combate. Diante da recusa de Urias, Davi elaborou um plano para encobrir seu adultério. Ele instruiu Joabe, o comandante de seu exército, a posicionar Urias em um lugar vulnerável durante a batalha, resultando na morte de Urias. Após a morte de Urias, Davi casou-se com Batseba. Deus enviou o profeta Natã para confrontar Davi com seu pecado. Natã contou uma parábola sobre um homem rico que roubou a ovelha única de um homem pobre, ilustrando metaforicamente o pecado de Davi. Quando Davi reconheceu a injustiça na parábola e expressou indignação, Natã declarou: "Tu és este homem", 2 Samuel capítulo 12, expondo assim o pecado de Davi. Arrependimento e consequências. Davi, confrontado com seu pecado, demonstrou arrependimento genuíno. Ele confessou seus erros e buscou a misericórdia de Deus. Apesar do perdão divino, Davi enfrentou severas consequências, incluindo a morte do filho concebido com Batseba e a perpetuação de conflitos e tragédias em sua própria família. Essa história serve como uma advertência sobre as consequências devastadoras do pecado, mesmo para uma figura tão proeminente como Davi. Ela também destaca a importância do arrependimento e da busca pela reconciliação com Deus. As consequências e o arrependimento do rei Davi após seu pecado com Batseba e o subsequente envolvimento na morte de Urias são uma parte crucial da narrativa. O profeta Natã confrontou Davi com sua culpa por meio de uma parábola, revelando que Davi era o homem rico que havia cometido um grande erro. Essa abordagem profética expôs a gravidade do pecado de Davi, destacando sua quebra da lei de Deus. Ao ser confrontado, Davi imediatamente reconheceu seu pecado e expressou arrependimento profundo. O Salmo 51 é atribuído a Davi e é frequentemente considerado uma expressão de seu arrependimento sincero. Nele, Davi clama pela misericórdia de Deus, confessa sua transgressão e busca purificação espiritual. Como parte das consequências do pecado, o filho concebido por Davi e Batseba ficou doente e morreu.
Davi orou e jejuou pelo bem-estar do filho enquanto ele ainda estava doente, mas após a morte da criança, Davi aceitou a vontade de Deus. O pecado de Davi teve impacto nas dinâmicas familiares. Posteriormente, os filhos de Davi se envolveram em conflitos, rivalidades e tragédias, incluindo o estupro de Tamar por seu meio-irmão Amnon e a revolta de Absalão contra Davi. Embora Davi tenha enfrentado consequências significativas, Deus perdoou seu pecado quando viu o arrependimento genuíno em seu coração. O perdão divino destaca a misericórdia de Deus e a disposição de perdoar aqueles que verdadeiramente se arrependem. O episódio também serviu como uma lição profunda de humildade para Davi. O homem que fora ungido rei e que havia liderado Israel em vitórias teve que enfrentar suas próprias fraquezas. A experiência trouxe uma compreensão mais profunda da necessidade de depender de Deus e de seguir seus caminhos. Apesar das consequências, Davi não foi abandonado por Deus. Ele continuou a liderar Israel e a buscar Deus com devoção. O restante do reinado de Davi incluiu momentos de triunfo, adoração e uma busca contínua pela vontade de Deus. A história de Davi destaca a complexidade do arrependimento e perdão. Embora tenha enfrentado consequências sérias, Davi encontrou restauração espiritual e continuou a ser um líder significativo em Israel. Esse capítulo da vida de Davi serve como um lembrete de que, mesmo em meio a falhas graves, o arrependimento sincero e a busca por Deus podem resultar em perdão e renovação. Assim foi a história da vida do rei Davi, um homem que viveu uma jornada cheia de altos e baixos, mas que, no final, encontrou graça diante de Deus e nos deixou grandes ensinamentos sobre o poder da fé e da autodeterminação.